Imagine encontrar um objeto tão comum, que esconde uma maldição mortal. Ou adotar um bebê, que não é humano. Ou tocar músicas, que criam monstros reais. Estas não são lendas. São 3 histórias que vão infestar seus pesadelos. O suor escorria frio pela minha nuca quando encontrei o copo ali, na minha mesa da cozinha, onde eu tinha absoluta certeza que não o deixará. Era um copo comum, desses de vidro grosso, transparente, sem nenhum detalhe especial, apenas uma pequena ondulação na base que parecia uma cicatriz de fabricação. Comprei ele no bar do seu Antônio, na esquina da Rua das Flores com a Avenida Beira-Rio, aqui em Prainha do Norte, uma semana depois do velório dele. Morreu engasgado, dizem. Um pedaço de gelo, redondo e duro como uma bola de gude, alojado na garganta de um modo que nenhum médico conseguiu explicar direito, não com o copo ainda quase cheio de cachaça em cima do balcão, intacto. Aquele copo. Eu estava lá naquela noite abafada de janeiro. O calor era um bicho vivo, grudento, sugando a razão. Seu Antônio, um homem grande, bonachão, que conhecia o nome de todo mundo e o gosto de cada freguês, serviu minha brama gelada nesse mesmo copo. Lembro do toque dele, mais frio do que deveria ser, mesmo com a cerveja congelando por fora. Ele reclamou de uma dor no peito antes, uma pontada aguda, mas atribuiu ao esforço de puxar o barril pesado. Minutos depois, estava roxo, batendo no balcão com mãos desesperadas, os olhos esbugalhados fixos no copo, como se a resposta estivesse ali, naquele líquido dourado e nas bolhas que subiam inocentemente. O gelo dentro dele parecia brilhar com uma luz própria na penumbra do bar. A polícia veio, claro. Interrogaram a todos, reviraram o bar, mas não acharam nada. Nenhum veneno, nenhum defeito no copo. Foi considerado um trágico acidente, um engasgo fatal. A viúva, Dona Maria, arrumou as coisas do marido com mãos trêmulas. Quase joguei o copo fora, junto com outros itens do bar que ela não queria mais, mas algo me impediu. Talvez fosse a lembrança do olhar de seu Antônio, aquele terror puro. Talvez uma estúpida sensação de que seria um desperdício. Peguei-o, lavei-o minuciosamente sob água corrente que parecia nunca levá-lo embora de verdade, e trouxe para casa. Era só um copo. Usei-o naquela noite para tomar água. A água tinha um gosto metálico, estranho, mas atribuía ao cano velho do apartamento. No dia seguinte, levei-o para a escola onde trabalho, na Rua do Comércio. Precisava de um copo para o café na sala dos professores. Foi quando a Marta, a professora de história, gordinha, sempre com um sorriso fácil e um lenço colorido no pescoço, comentou que o copo era bonito, simples. Prático, disse, pegando das minhas mãos antes que eu pudesse reagir. Vi seus dedos envolverem o vidro, e uma estranha contração passou pelo meu estômago. Tentei dizer algo, mas ela já estava enchendo com o café quente da garrafa térmica. 2 dias depois, Marta não veio trabalhar. O diretor, o senhor Ricardo, anunciou com voz embargada que ela sofrerá um acidente doméstico. Afogada. Na pia da cozinha. Disseram que ela estava lavando o rosto, talvez sentindo-se mal, e escorregou. A cabeça ficou presa sob a torneira aberta, a água enchendo a pia e cobrindo seu rosto. Quando o marido, o Carlos, outro Carlos, não confundir, a encontrou, estava fria, os dedos ainda crispados na borda da pia, como se tentasse se erguer. O copo estava ali, ao lado, limpo, seco, reluzindo sob a luz fluorescente da cozinha como se nada tivesse acontecido. Um detalhe macabro: a autópsia revelou água nos pulmões, mas também traços de café, como se ela tivesse tentado beber da pia. O marido da Marta, Carlos Mendes, um mecânico de mãos sempre sujas de graxa da oficina na Rua da Serraria, ficou destroçado. No velório, entre lágrimas e o cheiro sufocante das flores, ele agarrou meu braço com força de desespero. Ela falou desse copo, sussurrou,
os olhos vermelhos e fundos. Disse que ele ficava frio, mesmo com café fervendo dentro. Disse que via coisas nele, reflexos que não batiam. Ele engoliu seco. Eu ri dela. Chamei de superstição de professora. Na semana seguinte, Carlos apareceu morto na oficina. O carro que ele consertava, um Fiesta velho, escorregou do macaco. A caixa de ferramentas pesada caiu de uma prateleira alta, acertando em cheio na nuca, derrubando de cara no chão sujo. O detalhe que ninguém entendeu: ele estava debaixo do carro, mas o macaco falhou justo quando ele se levantou para pegar uma chave inglesa que estava dentro do copo. Sim, o copo estava lá, em cima do banco de trabalho, cheio de óleo de motor usado, como se alguém tivesse decidido usá-lo como recipiente para resíduos. O óleo escorrera, formando uma poça escura onde seu rosto repousava. Disseram que ele engasgou com o óleo antes, ou durante a queda, a garganta entupida daquele líquido negro e espesso. O copo desapareceu da oficina. Ninguém soube dizer para onde foi. Eu tentei esquecer. Tentei racionalizar. Coincidências. Infelizes, horríveis, mas coincidências. Prainha do Norte é pequena, as notícias correm rápido, e um murmúrio começou. Sussurros nos corredores da escola, na fila do mercado, na porta da igreja matriz. Sussurros sobre um copo. Não o nomeavam diretamente, mas todos sabiam. O negócio do seu Antônio, aquilo que a Marta tinha. O medo era um cheiro no ar, mais forte que o sal do mar. Foi o Jorginho, o entregador de gás que conhecia todo mundo e tinha pernas finas que pareciam não cansar nunca, que apareceu com ele. Vi o copo, inconfundível com aquela ondulação na base, na carrocinha de madeira dele, usado para guardar parafusos ou porcas soltas. Tentei avisá-lo. Corri atrás da carrocinha quando o vi descendo a ladeira da Rua Nova. Jorginho. O copo. Ele só acenou, sorrindo, achando que eu queria comprar gás. 2 dias depois, Jorginho foi encontrado no fundo do quintal de casa, onde guardava os botijões. Um vazamento. Ninguém soube dizer como. O regulador estava firme. O gás, mais pesado que o ar, se acumulou no poço raso onde ele trocava as mangueiras. Disseram que ele deve ter entrado ali para consertar algo, uma válvula talvez, e foi apagado como uma vela. Sufocado. O corpo estava rígido, os olhos arregalados. E no chão, ao lado do poço, o copo. Limpo. Vazio. Como se alguém tivesse acabado de lavá-lo e colocado ali. A próxima foi a Dona Neide, a costureira da Rua do Sol. Encontrou o copo na porta da loja dela, embrulhado num pano, sem nenhum bilhete. Ela, sempre prática, achou que fosse um presente ou algo perdido. Usou-o para guardar os alfinetes. Uma semana depois, Dona Neide teve um acidente com a máquina de costura industrial. A agulha, grossa como um prego pequeno, disparou com força inusitada, atravessando o tecido, o dedo indicador dela e cravando-se fundo na madeira da mesa. O choque, a dor, fizeram-na se debater. Enquanto tentava puxar o dedo, o pé escorregou no pedal. A máquina acelerou loucamente, a agulha martelando o dedo preso, transformando numa pasta ensanguentada, antes de quebrar em um estilhaço atingir sua artéria carótida. Ela sangrou até morrer em cima do vestido de noiva que estava costurando, manchando o branco imaculado de vermelho vivo. Alguém disse que os alfinetes do copo tinham se espalhado pelo chão, e que ela caiu em cima deles. O copo foi parar na delegacia. O delegado Almeida, um homem sério de bigode grisalho, decidiu prendê-lo como evidência, embora nunca houvesse crime formal. Colocou-o num saco plástico, dentro da gaveta trancada de sua mesa. Foi encontrado no dia seguinte, caído no chão do banheiro dos fundos da delegacia, o saco intacto, o copo ileso. Almeida, homem de hábitos regulares,
sofreu um infarto fulminante enquanto lavava as mãos na pia. Caiu de cara no vaso sanitário aberto. Disseram que a morte foi rápida, mas o símbolo era inescapável. Ele se afogou em menos de 5 centímetros de água suja. O copo estava a seus pés. O pânico se instalou em Prainha do Norte. O objeto era uma maldição ambulante. Quem o tocasse, morreria de um modo grotescamente ligado à sua função aparente: conter líquidos. Engasgo, afogamento, sufocamento. O líquido não importava: água, café, óleo, gás, sangue. Tentaram se livrar dele. O lixeiro, o Sr. Valdir, um homem forte que não temia nada, jogou-o no caminhão compactador. No dia seguinte, o copo estava em cima da lixeira da prefeitura, sem um arranhão. Valdir morreu esmagado acidentalmente pelo mecanismo do próprio caminhão quando ele ativou sozinho enquanto ele fazia uma manutenção rotineira. Jogaram-no no rio que corta a cidade. Ele voltou na rede de pesca do velho Marinho, que morreu naquela noite, engasgado com uma espinha de peixe que não deveria estar ali. Enterraram-no no cemitério, fundo. Ele reapareceu no túmulo recém-cavado da dona Neide, limpo, como se tivesse sido colocado ali de propósito. O coveiro, o Silas, um homem quieto, desapareceu. Encontraram-no 3 dias depois, soterrado acidentalmente em uma cova que estava cavando, a pá enterrada no peito. O copo estava na borda da cova, cheio de terra úmida. Queimaram-no na fornalha da olaria da família Souza. O fogo atingiu temperaturas insanas, derretendo tijolos. O copo deveria ter virado vidro líquido. Mas no dia seguinte, resfriada a fornalha, lá estava ele, no meio das cinzas e dos tijolos deformados, intocado, transparente. O filho mais novo do Souza, o Lucas, um adolescente, morreu uma semana depois em um acidente de moto. A moto derrapou numa poça de óleo que ninguém viu, na curva perto da olaria. Ele foi lançado contra um poste. O tanque da moto vazou, e a gasolina, misturada à chuva que caía, formou uma poça rala onde seu rosto repousou. Sufocado, engasgado, afogado. O copo foi encontrado semanas depois no capô enferrujado de um carro abandonado no quintal da casa do Souza. A cidade entrou em paranoia. Objetos comuns eram vistos com terror. Copos foram banidos das casas, substituídos por canecas de plástico. Mas o copo maldito continuava seu périplo silencioso. Aparecia no balcão do novo bar, na estante da biblioteca municipal, no banco da praça. Quem o visse, gritava e fugia. Ninguém mais o tocava. Ele ficava lá, um objeto banal, inerte, esperando. Até que alguém, por descuido, por necessidade, por uma estúpida curiosidade que vencia o medo, resolvesse usá-lo. E o ciclo recomeçava. O padre tentou exorcizá-lo. Morreu engasgado com a hóstia consagrada durante a missa seguinte. Eu me tranquei em casa. Fechei portas e janelas. Vigiava cada som. O medo era um companheiro constante, um gosto de metal na boca. Sabia que ele voltaria. Ele sempre volta. Para quem o possuiu, mesmo que brevemente, ele sempre volta. Como um animal de estimação perverso que conhece o caminho de casa. Hoje pela manhã, depois de uma noite sem dormir, ouvindo o vento uivar como uma alma penada nas frestas, desci para fazer café. A cozinha estava fria, anormalmente fria para o calor de Prainha do Norte. O ar estava parado, pesado. E lá estava ele, no centro da mesa de fórmica, exatamente onde eu deixara minha chave de fenda no dia anterior. O copo, transparente, intacto, com aquela maldita ondulação na base, como uma cicatriz sorridente. Dentro dele, um fino véu de umidade, como se o gelo que matou seu Antônio tivesse acabado de derreter. O vidro parecia suar frio. Minhas pernas falharam. Apoiei-me na pia, a visão turva,
o coração martelando contra as costelas como um animal enjaulado tentando escapar. Não o toquei, nem me aproximei. Só fiquei olhando, aterrorizado, o suor frio escorrendo de novo pela minha nuca, pelas minhas costas. Ele veio para mim. Veio para terminar o que começou quando eu, tolo, o trouxe para a casa do bar do seu Antônio. O agora, enquanto escrevo estas palavras num caderno velho, sentado na sala escura, longe da cozinha, sinto a sede. Uma sede abrasadora, profunda, que nasce na garganta e queima como fogo. É uma sede irracional, que nenhum outro copo, nenhuma outra fonte de água poderia saciar. Só a água daquele copo. Só aquele recipiente amaldiçoado. Sei o que ele quer. Conheço o padrão. A função aparente. Conter líquidos. O a sede aperta, um gancho de ferro no esôfago. As sombras na sala parecem se alongar, chegando mais perto. O silêncio é absoluto, exceto pelo meu próprio coração acelerado e o zumbido agudo do medo nos meus ouvidos. Ele está na cozinha, esperando. E eu estou com tanta sede. A porta da cozinha está entreaberta. Consigo ver um reflexo fraco do vidro na escuridão do corredor. Um brilho pálido, convidativo. A garganta está seca, áspera como lixa. Cada respiração é um esforço. Levanto-me. As pernas tremem, mas obedecem. Um passo, outro, em direção à porta, em direção ao brilho. A sede é tudo agora. Um comando maior que o medo, maior que a razão. É só um copo. Apenas um copo. E eu preciso de água. Preciso. A maçaneta está fria. O mais fria do que o metal deveria estar. Eu giro. A porta rende, abrindo-se para a escuridão da cozinha. Lá está ele. Sobre a mesa. Brilhando. Esperando. A torneira da pia está logo ali. O caminho está livre. Minha mão se estende, tremendo, não em direção à torneira, mas em direção ao vidro. O toque é gelado. Uma friagem que queima. Agora, só me resta pegar o copo. Encher o copo. Beber. E descobrir, finalmente, que líquido horrível e específico ele trará para mim. A primeira coisa que notei quando o assistente social colocou aquele pacotinho de cobertor em meus braços foi o peso. Era como segurar um saco de cimento, não um recém-nascido. Sofia, minha esposa, sorriu com lágrimas nos olhos, aquelas lágrimas de anos de tentativas frustradas e esperanças adiadas, finalmente realizadas. Mas o sorriso dela congelou quando eu lhe passe o bebê. Deus do céu, Eduardo, ele é gelado, ela sussurrou, mas o tom era de perplexidade, não de alerta. A burocracia da adoção em Belo Horizonte tinha sido um inferno, meses de papelada e entrevistas invasivas. Quando nos ofereceram Pedro, um bebê com necessidades especiais cuja mãe biológica desaparecera após o parto, pulamos na chance. Necessidades especiais, pensamos, seria síndrome de Down, talvez um problema cardíaco. Ninguém nos preparou para isto. Pedro não chorou. Nem naquele primeiro dia, nem nunca. Abria os olhos, sim, 2 orbes negros profundos como poços de petróleo, que pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la. Observavam. Sempre observavam, seguindo nossos movimentos pela sala do nosso apartamento no bairro Santa Efigênia com uma atenção perturbadora, desproporcional para um recém-nascido. A frieza era constante, uma temperatura de carne morta que nem 10 cobertores de lã conseguiam dissipar. Sofia tentava amamentá-lo, mas ele sugava o leite com uma voracidade silenciosa e mecânica, sem o menor ruído de satisfação ou desconforto. Era como alimentar uma estátua de mármore, viva apenas no movimento mínimo da mandíbula.
O silêncio dele preenchia a casa, um vácuo sonoro que começou a pressionar meus tímpanos. Os primeiros eventos foram sutis, fáceis de atribuir ao cansaço, ao estresse da nova parentalidade. Objetivos desapareciam. Não coisas importantes, apenas um garfo, uma meia, o controle remoto da TV. Sempre reapareciam em lugares impossíveis. O garfo dentro do açucareiro, a meia dentro da geladeira, o controle enterrado no vaso de samambaia da varanda. Sofia ria, nervosa, dizendo que eram os travessuras do Pedro. Eu não ria. Comecei a sentir uma presença constante nas minhas costas, mesmo quando estava sozinho no banheiro. O ar ficava denso, pesado, como antes de uma tempestade, mas sem a umidade, apenas uma opressão seca e eletrizada. A escuridão começou a se comportar de maneira estranha. As sombras nos cantos do apartamento pareciam mais espessas, mais sólidas do que deveriam. À noite, com apenas a luz fraca do abajur no quarto de Pedro, eu jurava vê-la se arrastando pelas paredes, como manchas de óleo se expandindo. Uma vez, acordei com um frio intenso e vi, claramente, uma dessas sombras encostada no berço, uma forma indistinta mas alta, curvada sobre o menino. Quando acendi a luz, não havia nada, apenas Pedro com seus olhos abertos, fixos no vazio onde a sombra estivera. Contei para a Sofia. Ela me chamou de paranoico, disse que eu precisava dormir mais. Mas vi o medo nos olhos dela, um medo que ecoava o meu. Pedro não se desenvolvia. Não tentava rolar, sentar, nem emitia um único balbucio. Era um peso inerte, frio, que observava. Levei-o a pediatras, neurologistas, especialistas em desenvolvimento infantil em clínicas caras no centro. Todos os exames de sangue voltavam normais, raio-x mostravam ossos perfeitos, ultrassons cerebrais não indicavam anormalidades estruturais. Mas havia uma estranheza que os médicos não conseguiam definir. Densidade óssea atípica, murmurou um radiologista, olhando perplexo para as imagens. Como se fosse mais compacta, quase metálica. A temperatura corporal sempre baixa desafiava a explicação. O silêncio absoluto era classificado como provavelmente neurológico, mas sem causa aparente. Um médico mais velho, em um consultório empoeirado no Lourdes, depois de examinar Pedro com mãos trêmulas e suadas, me olhou nos olhos e disse, baixinho, leve este menino para casa, Sr. Eduardo. E reze. Não voltamos. Foi quando os sons começaram. Não vinham de Pedro, claro. Vinham das paredes. Um arranhar constante, como unhas enormes tentando rasgar o gesso por dentro. Batidas fracas, mas rítmicas, vindas de dentro dos armários, debaixo da pia da cozinha. Sofia começou a pular ao ouvir qualquer barulho repentino. Seu rosto, antes cheio de luz, estava pálido e marcado por olheiras profundas. O apartamento, antes nosso refúgio acolhedor, transformará-se numa prisão úmida e escura. Mesmo com todas as luzes acesas, os cantos permaneciam envoltos numa escuridão que parecia sorver a claridade. Comecei a evitar passar perto desses cantos. Sentia a pele arrepiar, como se algo frio e viscoso pudesse me tocar a qualquer momento. A eletricidade tornou-se um inimigo. Lâmpadas explodiam com frequência alarmante, deixando estilhaços de vidro espalhados pelo chão como estrelas mortas. Os disjuntores desarmavam sozinhos, mergulhando a casa numa escuridão absoluta que parecia palpável, sufocante. Nessas horas, o arranhar nas paredes se intensificava, e eu podia jurar ouvir sussurros vindo do quarto de Pedro, vozes rasgadas e sem sentido que se fundiam num zumbido de inseto enfurecido. Sofia começou a dormir com a luz do corredor acesa. Eu dormia com o martelo debaixo do travesseiro. O medo era um gosto constante na boca, metálico e amargo. Uma noite, acordei com Sofia sacudindo meu braço com força desesperada. Eduardo, ele não está respirando, ela gritou, o pânico estridente na voz.
Corremos para o quarto. Pedro estava no berço, os olhos negros abertos, fixos no teto. O peito dele não se movia. Não havia o menor sinal de respiração. O gelo do terror me perfurou. Peguei o corpozinho frio e inerte, desesperado. Era como segurar uma escultura de pedra gelada. Fiquei ali, paralisado, até que Sofia, soluçando, colocou a mão no peito dele. Ele nunca respirou, Eduardo, ela disse, a voz um fio de horror. Nunca. Olhei para o pequeno peito. Ela estava certa. Não havia movimento, nunca houve. Como ele estava vivo. Estava ele vivo? O incidente quebrou Sofia. Ela se trancou no quarto, recusando-se a tocar em Pedro, a olhar para ele. Eu me tornei o zelador daquela pequena anomalia. Alimentava o silêncio, trocava as fraldas do corpo frio, evitava aqueles olhos negros que pareciam conhecer meus pensamentos mais sombrios. A casa tornou-se um campo de batalha paranormal. Objetos voavam das prateleiras, arremessados por forças invisíveis. Janelas trincavam espontaneamente, como se atingidas por pedras fantasmagóricas. O cheiro de ozônio, de tempestade e de algo mais antigo, como terra de túmulo revolvida, impregnava o ar. O arranhar nas paredes tornou-se um rasgar constante, como se algo estivesse prestes a romper a barreira entre os mundos. Sofia desapareceu uma manhã de terça-feira. Simplesmente não estava mais em casa. Seu casaco, sua bolsa, seu celular, tudo estava no lugar. A porta da frente estava trancada por dentro. Ela evaporou. A polícia de Belo Horizonte revirou o apartamento, interrogou vizinhos, vasculhou câmeras de segurança. Nada. Foi como se tivesse sido apagada da existência. Só eu e Pedro ficamos, naquele apartamento que agora sussurrava e rangia como um velho navio assombrado. Sabia, no fundo do meu ser, que Pedro estava ligado ao seu desaparecimento. Aqueles olhos negros me observavam, impassíveis, enquanto eu desmoronava. A solidão e o terror me levaram a investigar. Encontrei uma caixa velha no fundo do armário de Sofia, cheia de papéis da adoção que ela escondera de mim. Entre documentos burocráticos, havia um único papel amassado, um relato médico datilografado, quase ilegível, do hospital onde Pedro nascerá. Falava da mãe, uma jovem sem documentos, que chegou em trabalho de parto avançado, em estado de choque, murmurando coisas desconexas sobre luzes no céu e a pedra fria que crescia dentro dela. O parto foi rápido, estranhamente fácil. Mas o relato descrevia o bebê como inanimado ao nascer, peso excessivo, temperatura corporal subnormal, revivido após procedimentos de emergência, mas sem resposta a estímulos. Havia uma anotação final, rabiscada à mão, amostra de tecido inconclusiva. Não parece tecido humano. Cristalização atípica observada. Contatar autoridades. Ninguém contatara ninguém. Pedro nos foi entregue. A escuridão consumiu o apartamento. As luzes se recusavam a ficar acesas por mais de alguns segundos. As sombras se moviam agora abertamente, formas indistintas que se contorciam nos cantos, rastejavam pelo teto, sussurravam promessas ininteligíveis com vozes que pareciam vir de um abismo. O frio era constante, penetrante, congelando o vapor da minha respiração. Pedro permanecia no berço, um epicentro de anomalia. Seu corpo parecia mais denso, mais presente do que qualquer outra coisa no ambiente. As sombras se curvavam em sua direção, como se prestassem homenagem, ou se alimentassem. A última noite começou com um silêncio absoluto, mais profundo do que qualquer coisa que eu já experimentara. O arranhar parou. Os sussurros cessaram. O ar parou de vibrar. Foi um vácuo de som e movimento que me fez sentir como se estivesse flutuando no espaço. Então,
A luz fraca da lua que entrava pela janela do quarto de Pedro começou a se dobrar. A luz literalmente se curvava em direção ao berço, como se estivesse sendo sugada por um buraco negro. As sombras ao redor se agitaram, frenéticas, quase eufóricas. Pedro, pela primeira vez, moveu-se. Não um movimento humano. Seu pequeno corpo se desdobrou, como origami invertido, membros se esticando em ângulos impossíveis, a cabeça girando lentamente para trás até que seus olhos negros, agora brilhando com uma luz interna opaca e maligna, fitassem diretamente o teto. Ou o que quer que estivesse além dele. Um portal se abriu acima do berço. Não uma porta, mas uma rasgadura na realidade. Através dela, não vi estrelas ou céu noturno. Vi um vazio infinito, uma escuridão que era mais do que ausência de luz, era uma entidade viva, pulsante, feita de fome absoluta e frio cósmico. Era o vácuo primordial, a antítese da criação. E aquela escuridão começou a vazar pela rasgadura, como fumaça negra e espessa, mas infinitamente mais pesada. Ela escorria, fluía em direção a Pedro. Seu pequeno corpo, contorcido e irreal, começou a absorver aquela substância negra. Ele inchava, não em tamanho, mas em presença, em densidade malévola. A temperatura despencou ainda mais. Vidros congelaram e estilhaçaram. As paredes começaram a se cobrir de uma geada negra que emitia um brilho sinistro. Percebi, então, com um terror que me paralisou os ossos, a verdadeira natureza de Pedro. Ele não era um bebê. Nunca fora. Era um recipiente. Um portal ambulante. Uma âncora. Alguém, ou algo, o trouxera para este mundo, talvez aquela mãe aterrorizada, talvez algo muito pior. Ele era um ponto de entrada, um ralo cósmico por onde a escuridão primordial do espaço entre os espaços, o frio infinito e a fome insaciável que existia antes do Big Bang, estava vazando para nossa realidade. Sua imobilidade, seu peso, seu frio, seu silêncio, tudo fazia sentido. Ele era uma brecha na parede do nosso universo. E estava se abrindo. O ar se tornou gelo nos meus pulmões. A escuridão vazante começou a tomar forma, tentáculos de pura ausência que se estendiam das sombras, procurando, tateando. Vi uma delas tocar a parede, e o gesso simplesmente desapareceu, corroído como se nunca tivesse existido, revelando o vazio negro por trás. Um sussurro ecoou na minha mente, não com palavras, mas com conceitos puros de aniquilação e fim. Era a voz do vazio. Era a voz de Pedro. Não pensei. A reação foi puro instinto animal, o desejo de sobreviver. Gritei, um som rouco e sem sentido, e me atirei para a frente. Não para Pedro, mas para a janela do quarto. O vidro já estava estilhaçado pelo frio. Atravessei os cacos como um homem enlouquecido, sentindo cortes profundos no braço, no rosto. Caí no pequeno jardim 2 metros abaixo, a queda amortecida por um arbusto raquítico. Não olhei para trás. Corri. Corri como se demônios do inferno estivessem no meu encalço. E talvez estivessem. Estou escrevisto num quarto de motel barato na estrada para 7 Lagoas, a centenas de quilômetros de Belo Horizonte. As luzes piscam. O ar está frio, anormalmente frio para o clima. As sombras neste canto parecem mais espessas, mais interessadas. Sei que ele me encontrou. Pedro, o recipiente, o portal. A escuridão que ele invoca é uma entidade consciente, uma força antiga e faminta que atravessa dimensões usando aquele corpo como ponto focal. Ele não precisa me perseguir. Ele atrai o vazio. Onde quer que eu vá, a escuridão se aprofunda. Os objetos desaparecem. Os sons se distorcem. O frio me segue. Sofia não desapareceu. Ela foi absorvida, consumida pela escuridão que vaza do filho que adotamos.
Seu destino me aguarda. A fome do vazio é infinita. E Pedro, o bebê de pedra gelada, é apenas o começo. Ele é a semente. E o mundo, o solo fértil. Sinto o peso dele agora, mesmo longe. Sinto os olhos negros na minha nuca. As sombras neste quarto estão se movendo, lentamente, em minha direção. A caneta está fria na minha mão, mais fria que o metal deveria estar. É só uma questão de tempo. A escuridão vem, e ela está com fome. O cheiro de mofo e papel antigo subiu às minhas narinas quando abri a caixa esquecida no fundo do sótão da livraria do velho Antônio, na Rua da Praia, em Porto Alegre. Procurava partituras raras para um cliente exigente, mas meu dedo tropeçou em algo mais espesso, envolto em um tecido escuro e úmido. Desdobrei-o, e lá estavam, 3 folhas de um pergaminho amarelado, quase marrom, rachado nas bordas. Notas musicais dançavam em padrões complexos e estranhamente angulosos, como aranhas congeladas em tinta desbotada. Não havia título, apenas uma assinatura no canto inferior direito, quase legível, Maestro Elias. O nome não me dizia nada, mas ao tocar aquelas linhas, um calafrio percorreu minha espinha, como se dedos invisíveis tivessem raspado minhas vértebras. Algo naquelas notas respirava. Sou Carlos, músico de orquestra fracassado, agora ganhando a vida como copista e buscador de partituras antigas. Minha vida em Porto Alegre era cinza, uma sucessão de bares sujos e casamentos medíocres onde tocava valsas gastas com um quinteto desinteressado. Marina, minha esposa grávida de 7 meses, via a frustração em meus olhos, mas seu sorriso ainda era meu porto seguro. Essas partituras, pensei na hora, poderiam ser minha redenção. Algo único, assustadoramente belo. Levei-as para nosso pequeno apartamento no Bonfim, prometendo a Marina que era o achado do século. Seu olhar foi de preocupação, não de alegria. Está frio aqui, Carlos? Ela perguntou, esfregando os braços, enquanto eu as espalhava sobre a mesa da sala, ignorando a temperatura que realmente caíra vários graus. Comecei a decifrar as notas no meu velho piano vertical, um Steinway desgastado que fora da minha avó. O som inicial foi um gemido, baixo e distorcido, como cordas de um violoncelo podre sendo friccionadas. As teclas pareciam resistir sob meus dedos, empurrando para trás com uma força gelatinosa. Continuei, teimoso. A melodia que emergiu não era bonita. Era uma coisa retorcida, cheia de dissonâncias que arranhavam o tímpano e intervalos que pareciam rasgar o tecido do ar. E então, o apartamento reagiu. O cheiro de mofo intensificou-se, transformando-se em algo pior, como carne deixada ao sol e terra de cemitério velha. Uma névoa fina e gelada começou a pairar acima do piano, refletindo a luz do abajur em tons esverdeados e doentios. Marina gritou do quarto. Corri. Ela estava encolhida na cama, apontando para o canto. Tinha algo ali, Carlos. Algo escuro e magro, como sombra, mas sólido. Seu rosto estava pálido, as mãos tremendo sobre o ventre arredondado. O frio no apartamento era palpável agora, um gelo úmido que penetrava os ossos. Olhei para o canto vazio, mas senti, como uma pressão na nuca, que algo estivera lá. Algo que a música convocara. Prometi não tocar mais, enrolar as partituras e devolvê-las ao sótão no dia seguinte. Enrolei-as no mesmo tecido, amarrei com barbante e as coloquei dentro de uma gaveta alta do armário, como se trancasse uma fera. Mas a música não me soltava. Ecoava dentro do meu crânio, uma serpente sonora enrolando-se em meus pensamentos. As dissonâncias transformavam-se em sussurros quando eu fechava os olhos, prometendo segredos de harmonia proibida, de poder sobre o som e, por extensão, sobre o mundo. 2 dias depois, enquanto Marina dormia, a tentação venceu.
Retirei as partituras com mãos suadas. Só uma vez, menti para mim mesmo. Para entender. Sentei-me ao piano. Desta vez, a resistência das teclas era quase dolorosa. Quando toquei as primeiras notas, uma imagem nítida e horrenda explodiu na minha mente. Um cavalo morto, inchado e coberto de moscas, sob um sol implacável. Simultaneamente, um cheiro insuportável de putrefação encheu a sala, tão real que eu engasguei. Gotas de um líquido escuro e viscoso começaram a suar das paredes, escorrendo como sangue velho. A música exigia mais. Puxava minhas mãos, guiava meus dedos com uma força quase magnética. Cada acorde dissonante não era apenas ouvido, era sentido. Um aglomerado de notas agudas fez minhas gengivas sangrarem, o gosto metálico inundando minha boca. Uma sequência arrastada e grave fez o chão vibrar como se houvesse um terremoto localizado sob nossos pés. Vidros tremeram. Marina acordou aos gritos, não de susto, mas de dor. Carlos, para. Ele está agitado, está doendo. Ela segurava a barriga, o rosto contraído em uma máscara de pânico. A música estava afetando o bebê. Tentar parar foi como tentar frear um trem em alta velocidade. Minhas mãos pareciam possuídas, martelando as teclas que agora afundavam como carne podre, produzindo sons que não eram mais apenas assustadores, eram vivos, famintos. Manchas escuras, como queimaduras, começaram a aparecer no papel de parede, formando padrões que lembravam rostos gritando. As sombras nos cantos da sala se aprofundaram, ganhando densidade e uma pulsação lenta, sinistra. Sussurros se misturavam à música, vozes roucas e sem origem definida, falando em uma língua gutural e desconhecida, cheia de consoantes que arranhavam a mente. O medo de Marina era um grito mudo no ar, tão espesso quanto o cheiro de morte. Seu terror físico, sua angústia pela criança, pareciam alimentar a manifestação. Uma sombra particularmente densa, na porta do quarto, começou a se alongar em direção a ela, como um tentáculo de pura escuridão. Foi quando, com um esforço sobre-humano, arranquei minhas mãos do teclado, rompendo a conexão como quem rasga um membro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas carregado da energia maligna que ainda pulsava no ar. As partituras, sobre o piano, fumegavam levemente. O tecido que as envolvera estava carbonizado em partes. O terror nos olhos de Marina me perfurou mais profundamente do que qualquer nota. Ela não disse nada. Apenas chorou, soluçando silenciosamente, as mãos protetoras sobre o ventre. Naquela noite, enquanto ela dormia um sono agitado, eu investiguei o nome. Maestro Elias. Pesquisas frenéticas na madrugada revelaram um compositor obscuro do século XIX, ativo em Santa Catarina. Um gênio, diziam alguns registros esparsos, mas recluso e fascinado pelo poder transcendente do som sobre a matéria e o espírito. Morrera jovem, em circunstâncias nebulosas, após tentar executar sua grande sinfonia da revelação final. Seu corpo fora encontrado no estúdio, desfigurado, os ouvidos sangrando profusamente, cercado por partituras rasgadas que exalavam um odor pestilento, segundo o relato policial amarelado que encontrei digitalizado. As 3 páginas que eu tinha eram fragmentos. Fragmentos do que ele tentará criar, daquilo que o destruíra. E eu as trouxera para minha casa, para perto da minha família. A culpa e o medo lutavam dentro de mim, mas outra coisa, mais insidiosa, crescia, a fascinação doentia. O poder era real. Horrível, mas real. Que maravilha seria dominá-lo. Que triunfo sobre minha vida medíocre. Comecei a estudar as partituras obsessivamente, não mais no piano, mas mentalmente, traçando as notas com o dedo sobre a mesa. A música ecoava dentro de mim, moldando meus pensamentos. Sonhava com salas de concertos feitas de ossos, com públicos de sombras que aplaudiam com mãos despedaçadas.
Acordava com o gosto de cinzas na boca. Marina mudou-se para a casa da mãe em Viamão. Não disse que estava com medo de mim, apenas que precisava de ar puro para o bebê. Seu olhar, ao sair, foi o de alguém olhando para um estranho perigoso. O apartamento ficou mais frio, mais escuro, impregnado com o eco permanente daquela música não tocada. As manchas nas paredes cresciam. As sombras respiravam. A necessidade de tocar tornou-se uma coceira sob a pele, uma fome insuportável. Uma semana após Marina partir, cedi. Não foi por ambição desta vez. Foi porque a música ordenou. Sentei-me ao piano, as partituras abertas como um grimório. A primeira nota soou como um suspiro do inferno. Desta vez, não foram apenas sensações ou imagens fugazes. A música construiu. O cheiro de necrotério tornou-se opressivo. A névoa verde coalesceu em formas indistintas, humanoides, que se contorciam em agonia silenciosa. As sombras se desprenderam das paredes, ganhando volume e textura, como criaturas feitas de breu e desespero. E o frio, um frio que queimava como gelo seco, encheu cada centímetro do espaço. Eu era apenas um canal, minhas mãos movendo-se com velocidade sobrenatural, dedos sangrando nas teclas que agora pareciam lascas de osso. A sala do apartamento dissolveu-se. Vi cenas fragmentadas, horrores pessoais do maestro Elias, pessoas sendo esquartejadas em salas de tortura, florestas de árvores retorcidas que gritavam, um céu noturno rasgado por coisas sem nome que se arrastavam entre as estrelas. E o som, um rugido cósmico de dor e perdição que vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. Senti uma presença física densa atrás de mim, uma massa de intenção maligna e fome insaciável. Não ousei olhar para trás. Continuei tocando, porque parar era impossível. A música era um buraco negro, sugando minha vontade, minha sanidade, meu medo e transformando tudo em mais manifestação. O papel de parede rasgou-se como carne podre, revelando não alvenaria, mas um vazio pulsante, uma escuridão que era mais do que ausência de luz, era uma entidade viva. Das sombras, mãos esqueléticas e cobertas por uma substância negra e pegajosa começaram a se estender, tateando o ar, procurando algo para agarrar. Uma risada aguda, cheia de agulhas, ecoou acima da sinfonia do horror, vinda do vazio na parede. Era a risada do maestro Elias, ou daquilo em que ele se transformará. A porta do apartamento estilhaçou-se para dentro. Não por um impacto, mas porque a madeira apodreceu instantaneamente, desintegrando-se em pó negro e larvas brilhantes. Na moldura, enquadrada pela escuridão que se expandia, estava Marina. Seu rosto estava lívido, os olhos arregalados de um terror puro e absoluto. Ela não deveria estar ali. Devia estar segura em Viamão. Carlos. Seu grito foi engolido pela música monstruosa, mas eu o li em seus lábios. Ela estava ali porque sentirá, o bebê sentirá, o chamado final, o clímax da manifestação. A entidade atrás de mim emitiu um som de satisfação glutona, um ronco úmido que fez o chão tremer. As mãos das sombras se voltaram para ela, para o ventre dela. Algo dentro de mim, um último resquício de Carlos, o marido, o futuro pai, rompeu. Gritei, não um grito de medo, mas de negação feroz, desesperada. Joguei-me para frente, para longe do piano, meu corpo colidindo com o chão gelado. O contato se quebrou. A música cessou abruptamente, como se alguém tivesse cortado as cordas vocais do universo. O silêncio foi um golpe físico. As formas de névoa desvaneceram-se com um assobio agonizante. As sombras recuaram para os cantos, murmurando de frustração. O vazio na parede fechou-se com um estalo úmido, deixando apenas uma mancha negra e pulsante. A entidade atrás de mim soltou um rugido de fúria inenarrável que fez os últimos vidros restantes explodirem, e então a pressão desapareceu. O apartamento estava destruído.
paredes enegrecidas e descascando, móveis reduzidos a lascas e trapos, o cheiro de queimado e morte pairando pesado. E no centro, o piano. Não estava apenas danificado, estava transformado. A madeira clara parecia agora negra e retorcida, como carvão petrificado. As teclas haviam derretido e se fundido, formando uma superfície ondulada e orgânica, como dentes em uma mandíbula infernal. As cordas estavam visíveis, tensas e negras, vibrando levemente com um zumbido residual. Marina estava encolhida no corredor, fora do que restava da porta, tremendo incontrolavelmente, as mãos ainda protegendo o ventre. O bebê chutava com força dentro dela, como se tentasse fugir. Reunimos o pouco que restava e fugimos de Porto Alegre naquela mesma noite. Estamos agora num casebre alugado no meio do nada, nos Pampas. Marina mal fala comigo. O medo nos seus olhos quando olha para minhas mãos, ou para qualquer partitura comum, é uma facada diária. O bebê nascerá em breve. Tentamos esquecer, apagar as memórias. Mas a música não se foi. Ela ecoa dentro da minha cabeça, mais forte à noite, uma sinfonia silenciosa de horror. Sussurra que não terminei a obra. Que a grande revelação final ainda está por vir. Que Elias não está morto, apenas adormecido nas notas. E pior, sinto que algo foi plantado dentro de mim naquela noite. Uma semente de som corrompido. Às vezes, quando o vento uiva nas planícies, ou quando o choro do bebê, em breve, se eleva, juro ouvir fragmentos daquela melodia maldita se misturando aos sons naturais. As sombras aqui são longas, especialmente ao entardecer. E sempre que olho para elas, parecem mais densas do que deveriam, como se contivessem uma profundidade infinita, uma escuridão que escuta e espera, aguardando o próximo movimento, o acorde final. Eu procuro distrações, toco músicas simples e alegres na minha gaita. Mas no fundo, sei a verdade. A partitura não está perdida no apartamento destruído. Ela está escrita no meu sistema nervoso, gravada nos meus ossos. E um dia, mais cedo ou mais tarde, minhas mãos, ou as mãos de algo que eu me tornei, encontrarão um instrumento novamente. E desta vez, não haverá interrupção. Desta vez, a música tocará até o fim. E o mundo ouvirá a sinfonia de Elias, não importa se quer ou não. O vento uiva mais alto agora, batendo nas tábuas soltas da janela. Soa quase como um violino desafinado. Marina dorme, exausta. Eu fico acordado. Escuto. E lá no fundo, sob o uivo, sinto o pulso lento e frio da batuta invisível, marcando o compasso. Aguardando. A escuridão lá fora parece mais próxima esta noite. Como se estivesse se acumulando contra as paredes frágeis. Sinto uma coceira estranha nas pontas dos dedos. Um desejo súbito, avassalador, de moldar o som, de dar forma ao caos que sinto fervilhando no ar. É só um impulso. Eu o reprimo. Por enquanto. Mas a música, vejam, a música nunca silencia completamente. Ela apenas descansa. E eu, Carlos, o fracassado, o copista, o canal involuntário, sou agora sua última partitura inacabada. E o maestro Elias, de alguma forma, de algum lugar entre as notas e o vazio, está virando a página.